Quero pregar hoje lá no livro de Neemias. Quem já leu o livro de Neemias, irmãos? Quero que você abra comigo em Neemias capítulo 4. Na verdade, eu vou ler primeiro um versículo aqui do capítulo 1. Depois a gente pula para o capítulo 4. Eu vou falar hoje sobre como proteger a nossa vida e a nossa família. Amém? Como podemos proteger a nossa vida e a nossa família em dias de densas trevas, de tantos ataques contra a nossa vida, nossa identidade, nossos filhos, nossa família, nosso casamento, nossa fé. Como nós aprendemos com as Escrituras como a proteger a nossa vida e as nossas famílias. Amém? Neemias capítulo 1, versículo 1 até o 3 vai dizer assim. Neemias 1, do 1 ao 3, vai soltar aqui. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Amém? Daqui a pouquinho a gente vai para o capítulo 4. É interessante que muros na Bíblia têm algum significado, tanto simbólico como literal. Os muros, de forma literal, eles representavam proteção, segurança e limites. Os muros, eles eram longos, extensos, mas também largos. Os muros, eles faziam a proteção contra os ataques, contra povos inimigos, contra pessoas estranhas, naquela geografia que estava limitada por aqueles muros. O muro, ele trazia segurança para quem estava dentro daquela cidade, daquela província, daquela geografia. Ele fazia a divisão, o controle territorial para manter a distância entre o seu povo e povos estranhos ou povos inimigos. Então, se uma comunidade local não tivesse muros, ela estaria completamente vulnerável. Vulnerável para atacar suas casas, vulnerável para roubar, levar os seus filhos como escravo, vulnerável para levar os seus gados, seus animais e perder a sua sustentabilidade, os seus recursos. Vulnerável a ataque que iria matar toda aquela comunidade local. Então, um povo, uma comunidade, uma cidadela, uma província sem muro estava completamente vulnerável. Completamente vulnerável. Alguns estudiosos falam que muros representam simbolicamente até a força do Deus daquele povo. Então, se os muros eram finos, fracos, baixos, é porque o Deus daquele povo era um Deus fraco. Se os muros eram espessos, longos, altos, é porque aquele povo que estava dentro daqueles muros servia a um Deus poderoso. E se os muros estavam derribados, é porque aquele povo servia a um Deus que perde batalhas. A Bíblia fala também que os muros, aqui agora eu quero citar um versículo, de Isaías 60, versículo 18, diz assim: aos teus muros, o profeta falando para Jerusalém, chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Ou seja, além de ter um significado literal, o muro, que é proteção, segurança, limite, ele tem significados simbólicos, representa a fé daquele povo, o Deus daquele povo, mas também o próprio Deus, pela boca do profeta, diz: ei, os teus muros representam a sua salvação, e as tuas portas representam louvor. Isaías também, no capítulo 26, 1, diz: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro. Zacarias 2, 5, esses dias a pastora Nilda compartilhou esse texto lá no GC, diz o próprio Senhor pela boca do profeta Zacarias: pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e
para a glória estarei no meio dela. O Senhor diz, eu serei o muro ao redor da minha cidade, um muro de fogo. Diz aqui. Serei um muro de fogo ao redor e a glória no meio dela. Então a gente percebe que muro e porta, uma cidade que está sem muro, uma cidade que está vulnerável. Ela precisa de proteção, ela precisa de socorro, ela precisa de salvação. Ela está completamente entregue aos seus inimigos. Ela está completamente em situação de risco. Completamente. Sua casa, seus bens, sua família, suas posses, tudo. Uma cidade com suas portas queimadas representam na Bíblia também uma cidade onde as pessoas, elas precisam que a sua vida de louvor e adoração seja restaurada. Vocês estão pegando? Fala comigo. Salmo 100 vai falar, se não me engano, versículo 4, que a gente entra na presença do Senhor pelas portas do louvor, pelas portas de ações de graças, né? Quando a gente louva, a gente acessa um lugar de intimidade com o Senhor. Agora, Neemias fala que Jerusalém estava com os muros derribados e com as portas queimadas. Vulnerável, o povo, por isso, em profunda miséria, eles estavam cativos, tinham sido levados cativos para a Babilônia, alguns poucos restavam lá em Jerusalém, e por que estavam lá? Que não havia muro, não havia mais templo, não havia portas de louvor, o povo que estava lá estava em profunda miséria, em profunda situação de escassez, de vergonha. E aí, agora no capítulo 4, a gente começa a perceber que Neemias, ele quando escuta essas notícias ruins da terra dos seus pais, Neemias ele vai orar, ele vai jejuar, depois você pode ler em casa, não tem um tempo hoje, mas ele vai orar, vai jejuar, ele sente a dor daqueles que estão naquela condição, ele fica indignado e ele fala, Deus perdoa o povo, Senhor. Porque se os muros estão derrubados, se as portas de louvor estão queimadas, se o povo está em miséria, é porque teve pecado por conta do povo. Mas, Senhor, perdoa, tem misericórdia, lembra das tuas promessas, lembra da tua aliança. E aí Neemias ora, e ele fica orando por 3 meses, basicamente, ele começa a orar no mês de Quisleu, que era mais ou menos o mês de dezembro, mas quando chega lá no mês de março, ele está lá no capítulo 2, diante do rei Artaxerxes, de quem ele era o copeiro, ele cuidava das coisas do rei, lá no palácio, ele comia antes do rei comer, para saber se a comida estava envenenada, ele bebia antes do rei beber, para saber se a bebida estava envenenada, ele tinha casa, comida, roupa lavada, ele era um cara com status, ele era um cara com zona de conforto tranquilo, mas ele não tinha nascido para ser um grande copeiro do rei, e aquelas notícias ruins de que os muros estavam derrubados e as portas queimadas, geraram indignação no coração de Neemias. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí Neemias foi orar e foi jejuar, e aí é o risco de você orar e jejuar, porque quando você ora, Deus ouve. Amém? E o problema de Deus ouvir é porque às vezes você pode ser a resposta. Hã? Ah, pastor, muda Jacksonville, Deus faz algo na América, e Deus traz você para a América, você acha que é para ganhar dólar. É para alcançar outras pessoas, irmãos, que os muros das suas casas estão derrubados, já não tem mais louvor, já não tem adoração, já não tem mais honra, glória, no meio daquela família, há só miséria, desprezo, divisão, divórcio, tantas coisas, irmãos, porque os ataques são muitos nessa geração, irmão. Nós vivemos numa geração, irmãos, que é difícil, não tem mais lugar seguro. Não tem mais lugar seguro. Se o Senhor não for o muro ao redor da nossa casa, irmãos, como ele disse em Zacarias 2,5, não tem lugar seguro. Não é se é uma escola pública ou uma escola particular. Não é se é uma escola cristã ou não cristã. Não é um college bom ou uma universidade com notas boas. Não tem lugar mais seguro, irmão, se o Senhor não for muro ao nosso redor, da nossa vida, da nossa família. Nós estamos debaixo de um ataque violentíssimo à família. Nós temos o ataque à ideologia de gênero. Nós temos agora, irmãos, os ativistas transespécies. Vocês já viram isso? São pessoas que se identificam com animais e não com a espécie humana. E eles começam a se vestir, se comportar com o animal. Esses dias eu estava levando a minha filha para a escola. Ela me mostrou uma menina da escola dela que se veste cachorro e fica só latindo e uivando com as pessoas na escola. Eu falei, filha, que doideira é essa, filha? Ela falou, pai, a escola não pode fazer nada porque ela se sente assim.
Se chama transespécie. Agora não basta dizer que menino pode ser menina, agora pode falar que você não precisa ser mais nem da espécie humana. Esses dias a gente estava mostrando um vídeo de uma mulher que estava casada com um cachorro, dando um beijo de língua num cachorro. Sem falar das loucuras que tem, irmãos, de zoofilia, pessoas que têm relação sexual com animais. Nós vivemos numa geração de pedofilia, mas zoofilia também. Poligamia agora, lá no Brasil, em outros lugares, as pessoas estão sim, dando crédito judicial para que pessoas tenham mais de um companheiro. Não é só mais homem com duas mulheres, mulher com dois homens. Daqui a pouco vai ter homem com uma mulher e um animal. Vai ser uma loucura, irmão. Onde vai parar a espécie humana? Mas isso é um ataque violento. Nós vivemos um ataque, irmãos, à vida, porque nós vivemos numa cultura debaixo do conceito de que meu corpo, minha vida, então pode abortar. É certo abortar. É evitar um problema de uma gravidez não planejada, ou de um pulo de uma cerca, ou talvez de tantas outras situações que podem gerar uma gravidez que você não planejou. Então vai lá e aborta. Nós vivemos debaixo desse ataque, irmãos, à fé, à vida desde a concepção, à família, porque família já não é tradicional. Estão dizendo já que pedofilia não é crime, pedofilia é uma doença, então você tem que respeitar quem tem atração física por criança. Porque é uma minoria. E eles querem normalizar as loucuras chamado pecado das minorias, porque normalizando o pecado, eles criminalizam quem diz que é contra. Porque nós também vivemos numa geração relativista, onde não tem certo e errado. Se não tem certo e errado, não tem pecado. E se não tem pecado, não tem necessidade de fé em Cristo Jesus, que é o Salvador. Porque se não tem pecado, ele vai salvar de quê? Se não tem também inferno. Eles não estão de brincadeira, irmãos. Nós precisamos vigiar muito. Como proteger os nossos filhos? Eu sou pai de 2, irmão, dá trabalho pra caramba. Dá muito trabalho. E é porque eu sou crente, vida ativa de igreja local, pastor. Eu fico imaginando, quem não tem um pai crente? Quem não é casado com um cristão? Irmãos, está muito desafiador. Está muito difícil. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma mulher trans, tendo bebê, casada com uma mulher, e dizendo que pai pode engravidar. E ela, obviamente, ela tirou o seio, ela tomou hormônio, então ela está barbada, ela está com várias tatuagens, mas ela está em trabalho de parto, com aquele barrigão lá, tendo um parto normal e dizendo, papai está tendo filho. Aí agora imagina a cabeça da criança que nasce numa família dessa, irmãos. Nós não somos preconceituosos, nós somos cristãos, é diferente. Nós respeitamos a escolha de todo mundo, só não aceitamos que venha dizer qual tem que ser a nossa escolha. Entendeu? Cada um pode fazer o que quiser, porque cada um vai ter o fim que quer. Agora, eu tenho a obrigação de proteger a minha casa. Como é que eu protejo a minha casa? Numa geração de tanta pornografia. Vocês viram a série de celular, irmãos? Está lá, várias estatísticas eu trouxe aqui para nós. O uso excessivo de celular, quantas pessoas acessam pornografia por dia, homens, mulheres, fora e dentro de igreja. Tráfico humano, irmãos. Quantas crianças somem diariamente no mundo? Se tornam escravos sexuais. Matam para vender os órgãos. Grupo satânico, vocês viram essa? Grupo satânico em Connecticut. Vocês viram essa semana? Porque uma igreja abriu um estudo bíblico pós período escolar na escola, lá na cidade de Lebanon, não sei se fala assim, em Connecticut. Até falei com o pastor Ruiter lá da Lagoa em Connecticut. Ele falou que eles estão orando sobre isso já. E aí tem um grupo de estudo bíblico. E aí veio uma igreja satânica, e os seus líderes foram procurar a mesma escola e dizer, se tem um grupo evangélico, tem que nos aceitar também. Nós queremos ensinar satanismo para as crianças. Agora eu vou te falar o mais absurdo. O diretor da escola deu aval, porque disse que tem que tratar todo mundo igualmente. Em Connecticut. Ai,
Mas as escolas na América são tão boas. Não tem lugar bom, irmão. Entendeu? Não tem lugar bom. Se nós não discipularmos nossos filhos, se não forem os muros de fogo do Senhor ao redor da nossa casa, não tem lugar seguro. Não tem. É a geração do falso amor, do falso evangelho. Já preguei sobre isso aqui também, irmãos. Falsos profetas. Tantas igrejas falsas, né? Pregando, às vezes, com a nossa mesma Bíblia. Mas são falsos mestres. Precisamos construir muros, irmãos, ao nosso redor. Urgentemente. Precisamos construir muros. Precisamos restaurar as portas de louvor da nossa casa. Onde nós levantamos um trono de adoração, ali o Senhor estabelece o seu trono e ali o Senhor reina. Se nós levantamos louvor, um altar de adoração na nossa casa, quem vai governar a nossa casa não é o mundo, não é a cultura do relativismo, do humanismo, do satanismo, de todos os ismos que tem, não, vai ser o cristianismo. E aí Neemias decide reconstruir os muros, recebe o aval do rei Artaxerxes, recebe cartas, madeiras, tudo que ele precisava, proteção, e ele vai para a cidade de Jerusalém com o objetivo de reconstruir os muros. E eu quero dar aqui para nós rapidamente. Me ajuda, Jesus. Eu acho que vou deixar para pregar o resto da semana que vem, irmãos. Porque quando Neemias, no capítulo 4, começa a reconstruir os muros, ele reconstrói em 52 dias. A história conta, em 52 dias eles conseguem acabar de reconstruir o muro. Mas no capítulo 4, e eu vou aqui correr falando sobre o capítulo 4, ele começa a sofrer ataques que vêm de fora. No versículo 1 do capítulo 4 vai dizer assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. No versículo 2 vai falar que eles começaram a zombar do povo de Deus, dizendo que eles eram fracos, que eles não iam conseguir restaurar aqueles muros. Nós vivemos numa geração, irmãos, onde nós estamos sofrendo um ataque psicológico. Eles estão atacando a mente, dizendo: você não pode, você não vai conseguir, você é fraco, você é isso, você é isso. Eles estão fazendo, e eles dizem que a igreja faz lavagem cerebral, né? Mas, na verdade, eles são inteligentes, porque eles começam desde cedo com as crianças. E quanto mais tempo eles trabalham no psicológico, ensinando as crianças, mais difícil vai ser reverter aquilo que eles discipularam e doutrinaram as crianças. E eles estão 24 horas, 24/7. A igreja para. Tem gente que é crente só dia de domingo. Mas o mundo não para. O sistema diabólico que está se reunindo para destruir a vida, a família, a fé, a igreja e o povo de Deus que está ainda espalhado no mundo, e principalmente Israel, porque essa guerra que está tendo não é só uma guerra geopolítica, é uma guerra espiritual. O sistema diabólico que se reúne contra o ungido de Deus, como está lá no Salmo 2, irmãos, eles estão com partidos políticos, eles estão com governadores, eles estão com chefes de Estado, eles estão com a mídia, eles estão com a indústria de entretenimento cinematográfico, eles estão com os escritores de livros, eles estão com os reitores de universidade, eles estão com os pedagogos que estão ensinando nossos filhos nas escolas, eles estão com as pessoas de banco, os investidores, as pessoas do sistema financeiro, eles estão se juntando para colocar a agenda deles em prática. E a gente quer ser crente de domingo à noite. E acha que a nossa família está protegida. Irmãos, eu falo isso demais, é uma balança injusta demais, irmão. Vim para a igreja 1h30, 1h40, hoje vai passar de 1h40, né? Talvez alguns vão sair até com raiva de mim. Mas aí passa o resto da semana vulnerável a tudo isso que está acontecendo. Não quer vir para outro culto, não quer participar de um GC, talvez, sei lá, se lê a Bíblia ou não, se ora. Irmãos, me deixa te ajudar. Porque sem Jesus, irmão, não vai dar. Não vai dar, cara. Não vai dar, está muito difícil. Sem Jesus, eles estão muito armados. E eles vêm com palavras de afronta. Versículo 11 vai falar sobre isso. Palavras de intimidação. Olha o versículo 11. Lê comigo o versículo 11, capítulo 4, por favor. Versículo 11 diz assim: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram
Veja se eles estão parados ou se eles estão todo tempo tramando. Descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. A minha versão diz assim, ó. Nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles. Ei, eles estão vindo com palavras de desânimo, palavras de afronta, com todo esse sistema diabólico a favor deles. Eles estão trabalhando nas escolas, do mais novo ao mais velho. Eles estão 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias do ano. E eles não estão agora satisfeitos em só atacar de fora para dentro. Eles estão dizendo, nós vamos entrar no meio deles. Sutilmente. No silêncio, na calada da noite. Quando a gente está dormindo, o que eles estão fazendo? Eles estão tramando. É isso que eles estão falando no versículo 11. Quando eles estiverem dormindo, nós estamos aqui, estabelecendo uma estratégia para que, quando eles menos perceberem, nós já estamos lá dentro, nós já tomamos conta, nós vamos matar. É desse jeito, irmão. É igual aquela historinha. Esses dias eu ouvi também lá no grupo do maçom, acho que foi a esposa do Carlos, que contou a historinha de um prego. Quem conhece a historinha do prego? Tinha um cara que queria tomar conta de uma casa, é mais ou menos assim, não sei se é exatamente assim, eu vou fazer de conta que é assim, porque eu ouvi também essa historinha faz tempo. Ele falou, rapaz, eu quero a sua casa. Eu falei, não, a minha casa é minha, você não pode entrar na minha casa. Propriedade particular, aqui é minha casa, eu construí, é meu terreno, aqui tem o meu casamento, aqui tem os meus filhos, aqui é minha casa. Eu falei, não, rapaz, mas, então faz o seguinte, me deixa botar só um prego numa parede. Quem já viu essa história? Não? Aí o cara foi lá, o que vai fazer para esse cara parar de encher o meu saco, para ele não vir mais bater na minha porta, para eu não ter mais dor de cabeça com ele, eu vou deixar ele botar esse prego dele. Aí o cara foi lá, escolheu uma parede qualquer, botou lá um preguinho, botou o prego lá. Beleza, o cara continuou vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido, beleza, me livrei da preocupação desse cara que queria tomar conta do que é meu, a minha família, a minha casa, a minha propriedade particular. Só que daí o cara, quando menos esperou, passaram alguns dias, o cara foi lá e bateu na porta dele, falei, ei, e aí, rapaz, você aqui, cara, a gente não já entrou na conta, botou o seu prego? Então, é o meu prego. Eu vou botar umas coisas lá no meu prego, pode ser? Não, é a minha casa. Tá, é a sua casa, mas o prego é meu. Aí ele foi lá e botou uma carne crua. E aí o cara achou estranho, uma carne crua. Eu falei, é o meu prego. Eu ponho o que eu quiser no meu prego. Foi lá e botou uma carne crua. Aquela carne, com poucas horas, ela começou a feder. Depois de algum tempo, ela apodreceu. E aí vinha mosca, vinha rato. Não dava para ficar mais dentro da casa, irmãos. A casa ficou inabitável. O que aquela família teve que fazer? Sair da casa. E o cara só conseguiu o que ele queria através de algo bem sutil. Infiltrando. Sorrateiramente, com sutileza, com discrição, mas com muita inteligência. Eu vou botar um prego. Não vai incomodar, ele não vai perceber. O que tem? Né? E aí, irmãos, eu quero terminar essa mensagem falando sobre algo que nós precisamos fazer regularmente. O texto de capítulo 4 vai falar para mim, olha aqui, lê comigo. Versículo 12, estávamos no 11, vamos ler no 12 em diante, diz assim, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, perto deles, 10 vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Isso aí era palavra de descrença e de desânimo de dentro do próprio povo de Deus, certo? Versículo 13. Aí vem Neemias e fala, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espada, lanças e arcos. O que Neemias fez? Quando Neemias percebeu que o inimigo estava vindo, atacando por fora, se reunindo com outros povos, quando ele percebeu que o inimigo estava trazendo palavras de desencorajamento, que ele disse que ia se infiltrar no meio do povo e matá-los quando eles menos percebessem, Neemias foi inspecionar os muros. E esse conselho, se você quiser guardar uma coisa só, irmão, tudo que eu estou falando hoje à noite, guarda essa palavra, inspecionar. Nós precisamos regularmente inspecionar, saber como estão os muros da nossa família. Neemias pegou e colocou pessoas nos lugares baixos, nos muros que estavam baixos. Muros baixos significa o quê? Vulnerabilidade. Neemias colocou pessoas para inspecionar e percebeu que tinham lugares baixos do muro e brechas no muro, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você.
Olha aqui o que a gente percebe, o que pode ser muros baixos e brechas, pastor. Televisão no quarto do casal. Pode ser um muro baixo. Pode ser um lugar no muro da sua família que está baixo. Porque você botou uma televisão no seu quarto. E aí aquela televisão tirou o diálogo, tirou a oração entre casal, tirou o partilhar como foi o dia, tirou até a atração sexual. Porque um sempre vai dormir e o outro vai ficar lá, mudando de canal. Muro baixo, irmão, pode ser, sabe o quê? Filhos dormindo no mesmo quarto dos pais. Muro baixo pode ser o uso excessivo de celular, pelos filhos ou pelos pais, como a gente já pregou aqui, 4 domingos. Muros baixos ou brechas pode ser o muito trabalhar que está distanciando um cônjuge do outro e os pais dos filhos. Isso pode ser uma grande brecha. Isso pode ser um lugar baixo dos muros da minha ou da sua casa. É o workaholic. Ah, pastor, mas na América é assim. Vai nessa para você perder sua família, para você ver. Muro baixo pode ser a rotina diária dos filhos que estão dormindo sempre no mesmo horário dos pais. E os pais já não têm mais tempo, trabalham o dia todo, trabalham fora e vai todo mundo dormir no mesmo horário. Não, irmãos, coloca o seu filho para dormir no mínimo 1 hora e meia antes de você, para vocês terem tempo como casal. Não dá para escutar nem um amém, né? Difícil. Muro baixo e brecha pode ser, sabe o que, irmãos? Andar sozinho. Ah, pastor, eu já sou adulto, eu vim para a América, eu não quero ninguém se metendo na minha vida, por isso que eu não vou para a GC, porque na GC talvez a pessoa vai querer saber como é que é a minha vida, vai querer se meter, dar pitaco na minha rotina. Eu não quero esse negócio, eu quero ir para a igreja, sair da igreja, vir na hora que eu quiser, no dia que eu quiser. Se começa depois, eu vou embora antes, e não interessa, eu sou o dono do meu nariz. Talvez isso pode ser a grande brecha para Deus não fazer na sua vida o que Ele escreveu e sonhou para você, querido. Então não ande sozinho, pelo amor de Deus, porque andar sozinho pode ser um lugar muito baixo do muro que protege a sua vida. Pode ser uma grande brecha, irmão, porque quem anda sozinho não presta conta para ninguém. Quem anda sozinho, irmão, não tem ninguém para levantar se você cair. Muitas coisas podem ser um muro baixo ou as brechas. Nós precisamos, irmãos, regularmente inspecionar como estão os muros da nossa casa. Agora eu quero acabar com o versículo 18 até o 20, pode ser? Vocês aguentam mais 3 versículos? Vocês são crentes demais, irmão. Nossa Deus. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, aos restantes do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. E aí o versículo 20 vai dizer: do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, e nosso Deus lutará por nós. Preste atenção, irmãos. Eles estavam vigilantes, inspecionando onde tinha um muro baixo, onde tinha uma brecha. Só que o muro era muito extenso, e Neemias percebeu: cada um vai construir a metragem do muro em frente à sua casa. Foi assim que Neemias fez. Neemias organizou o povo, e cada família ia construir aquela metragem do muro em frente à sua casa. Só que eles construíam, e a história vai falar, você pode ler com calma depois, que na mão eles tinham ferramentas de construção, na outra mão eles tinham armas de guerra, para proteger e para atacar. Só que eles estavam distantes uns dos outros. E aí Neemias falou o seguinte: além de ter ferramentas de construção e armas de guerra, cada família vai ter uma trombeta. Cada família vai ter uma trombeta. Para quê, pastor? Para quando essa família perceber que o inimigo está querendo tomar vantagem naquele muro que está abaixo, naquela brecha que ainda existe, ele vai tocar a trombeta. E quando ele tocar a trombeta, as famílias vão parar a construção em frente à sua casa, e vai todo mundo correr para frente da casa daquela pessoa que tocou a trombeta. Deixa eu perguntar para você, irmão: você tem trombeta? Tem gente que nem quer ter trombeta porque vai expor sua vulnerabilidade. Não quero dizer que o meu muro está baixo, então eu vou sofrer sozinho aqui os ataques do inimigo, porque eu vou tentar vencer sozinho. Irmão, não tem bom. Não tem bom. Não tem bom nenhum. Não quero ter trombeta porque cada um mesmo está todo mundo ocupado, ninguém se interessa com ninguém, ninguém se preocupa com a vida de ninguém, as pessoas já estão preocupadas com seus próprios problemas. Eu nem quero ter trombeta, pastor. Ou tem gente que tem a trombeta, mas tem medo de tocar.
O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Tem gente que tem trombeta, mas se tocar não vai ter ninguém ouvindo, porque ela não tem amigo. Tem gente que até está tocando trombeta faz tempo, mas ela não está em nenhuma igreja, nem um GC. Ela toca, toca, toca e ninguém vai lá, Dinho. Ninguém liga para ela, ninguém vai visitá-la. Sabe por quê? Porque ela é coitadinha? Não, porque ela não deu o telefone para ninguém. Porque ela não disse para ninguém onde ela mora. Porque ela não pediu visita de ninguém. E porque ela não quer participar de nenhum GC. O que adianta ter trombeta? Fala para mim. Vai esperar acabar o casamento? Vai esperar perder o filho, cara? Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que botar um pouquinho o nosso orgulho de lado e decidir tocar trombeta. Eu preciso de vez em quando. Eu toco. Algumas pessoas vêm socorrer. E glória a Deus, porque eu tenho para quem tocar trombeta. A minha pergunta é: você tem para quem tocar trombeta? Você tem amigos que vão parar o que eles estão fazendo para te ajudar, e eles não vão botar o dedo na sua cara dizendo: rapaz, o teu muro ainda está baixo, rapaz, como é que você ainda tem uma brecha dessa na sua vida? Não, eles não vão chegar lá para condenar você, eles vão chegar lá para derrotar os seus inimigos junto com você. Agora, irmãos, nós temos que engolir o nosso orgulho. É melhor engolir o orgulho e tocar a trombeta do que deixar tomar nossa família, do que perder de uma vez por todos os nossos casamentos ou os nossos filhos e ser tarde demais. Então, pelo amor de Deus, vamos engolir o nosso orgulho hoje, irmão, e vamos, pelo amor de Deus, falar: Deus, eu quero ter uma trombeta e eu quero ter para quem tocar. Agora eu também quero estar sensível para, se alguém tocar, eu vou parar. Ah, pastor, na América cada um por si, Deus por todos. Não. Essa é conversa de quem não é crente. Sabe por quê? Eu lembrei de um versículo. Obrigado, Jesus. Pode ser mais um versículo, irmãos? Porque aí não é o Davi falando, pode ser? É Jesus falando. Vale a pena falar, ver o que Jesus fala? Pode ser? Porque às vezes o Davi falando não adianta, né, Vinícius? Vamos ver o que Jesus fala. Lucas 22, irmãos, vamos ver ali, pelo amor de Deus. Lucas 22, versículo 31 e 32. Pode ser? Simão, Simão. Jesus, tá, irmão? Só aquela Bíblia que é vermelhinha lá na fala de Jesus está vermelha. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. Quem foi que pediu, irmão? Aí Satanás está atacando as pessoas? Não é conversa fiada, não, história carochinha. É não, irmão, é não. Preste atenção, não é. Agora o versículo 32. Mas eu pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Mas eu, Jesus falando, mas eu orei por você, Pedrão, para que a sua fé não desfaleça. Por que o diabo quer atacar a nossa família? Ele quer minar a nossa fé. Ele não quer só brincar não, para a gente não vir no culto não. Ele quer minar a nossa família, acabar com a nossa fé. Mas Jesus está orando por mim e por você. Ele está agora à direita de Deus Pai, intercedendo pela minha e pela sua vida. E o texto vai dizer o seguinte: ei, eu orei por você, Pedrão, para que a sua fé não desfaleça. Agora é a parte que é boa. Quando você, o quê? Mas ele já não andava com Jesus há 3 anos e meio. Ele já não frequentava os cultos da Lagoinha. Ele já não era crente há 20, 10, 30 anos, sei lá. Não. Quando Jesus olha para alguém que não toca trombeta ou não escuta os outros tocar trombeta, Jesus fala: ei, tu não é nem crente ainda. Quando você se converter, pode ser? É Jesus está falando, pode ser? Quando você se converter, o que está dizendo? Fortalece os teus irmãos. Irmão, vou falar. Quer saber se a pessoa é crente? Quer saber se você é crente? Se olha, não vamos falar dos outros não, pode ser? Para não ficar ruim. Vamos botar um espelho na nossa frente hoje à noite. É a Bíblia, né? A Bíblia, Tiago fala que a Bíblia é um espelho, né? Vamos botar aqui o espelho e falar assim: ei, eu estou fortalecendo alguém? Não. Estou só querendo ganhar bola. Todo mundo é crente. Não. Eu não sou crente. Ei, Davi, você não é crente. Agora Jesus está orando por você, Davi. Quando você se converter, você vai se preocupar com os outros. Quando você se converter, Davi, você vai separar um tempo da sua semana que é corrida demais para visitar alguém, para ligar para alguém, para abrir a sua casa, para ter um GC, para ser um anfitrião, talvez para ser um líder. Para quê? Para fazer a Lagoinha crescer? Não,
Porque é natural do crente fortalecer os outros, irmão. É natural. Vocês estão entendendo? Por que precisa de crente fortalecendo outros? Porque não tem como. Em algum momento, eu vou precisar tocar minha trombeta. Mas eu quero estar sensível ao som da trombeta da sua casa. Eu quero estar com meus ouvidos sensíveis ao som da trombeta da sua casa. Você pode ficar em pé comigo, por favor?